Muito bem. Alô, alô, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Este aqui é o meu, é o seu canal, é o nosso canal. Voz do que clama no deserto. Eu sou José Noel, ou Irmão Noel, como queira. E desde já eu já peço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que você se inscreva nesse canal. Assim, ative o sininho para que você receba mais notificações e compartilhe esses vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas através do Evangelho e conheçam o Evangelho. A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele proclama todo mundo que agora se arrependam. Porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a proposta deste canal é levar o Evangelho relevante, o Evangelho relevante para o tempo do fim, para o tempo presente, que nós estamos vivendo, que já não temos mais tempo para brincar. Tá bom? Então, se inscreva aí no canal, Voz do que Clama no Deserto, ative o sininho e compartilhe. Tá bom? E orem por esse ministério, orem pela minha pessoa, para que Deus possa sempre nos fortalecer para continuar pregando a mensagem do Evangelho de salvação. Muito bem, nós estamos com a proposta da série O Grande Conflito. Esse será o terceiro vídeo, pela graça de Deus, e porém será o terceiro vídeo, segunda parte, porque o primeiro vídeo foi apenas a introdução. O segundo vídeo a gente já começou com a parte 1, só que eu esqueci de colocar lá a parte 1, ficou só a série O Grande Conflito. Então você já sabe, essa é a primeira parte que nós estamos trabalhando do desenrolar desse grande conflito. E essa agora é a segunda parte, eu vou colocar no vídeo, série O Grande Conflito, parte 2. Mas lembrando que já tem a introdução, depois a parte 1, agora a parte 2, ok? Para nós entendermos todo o contexto dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, como é o desenrolar desse grande conflito que nós vivemos neste mundo. E qual será o desfecho desta batalha, desta guerra. Tá bom, meus queridos? Então vamos fechar os olhos. Deus amado, Pai bondoso, obrigado por mais essa oportunidade de estar interagindo com meus irmãos, com meus amigos, quem sabe de longe, que a gente não pode ter o contato físico, mas que esta mensagem, pelo poder do Espírito Santo e do sangue de Cristo, chegue no coração, no lar, na vida de cada um, conforme necessário, para a transformação, para a libertação, salvação, perdão e salvação. Muito obrigado pelo teu Espírito que está aqui conosco e que ele venha nos iluminar e falar através da minha voz, porque eu sou o porta-voz do Senhor, então eu não sou nada, eu sou só o conduto, o instrumento que o Senhor usa para que esse Evangelho, através da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, chegue no coração das pessoas que o Senhor quer salvar desde a fundação do mundo. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelo teu anjo que está comigo também, e cada um de nós temos o nosso anjo, então cada um também que vai assistir este canal, vai assistir esse vídeo, está com o seu anjo ali, que seu anjo guarde e proteja, não deixando resvalar o pé em nenhuma pedra. Muito obrigado, usa-nos agora em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito bem, a série O Grande Conflito, parte 2. Na primeira parte, nós vimos ali a criação de todas as coisas do nada, a partir do nada, né? A palavra de Deus foi o agente criador, ou foi a agente criadora, porque ele falou e tudo se fez do nada que existia, certo? Ele determinou um princípio para criar todas as coisas do vácuo, não tinha nada. Nós vimos através de Hebreus, nós vimos lá em Gênesis, todo o processo da criação do universo que nós conhecemos hoje, ok? Do nada, a matéria-prima que ele usou, até quero pedir perdão para os irmãos aqui, que no outro vídeo eu falei a obra-prima, e eu queria falar a matéria-prima. Então a matéria-prima que ele usou para a criação foi apenas a sua
palavra, porque não tinha nada, era só o vácuo, e é o abismo e a escuridão. Tá bom, meus queridos? Então ele começou a criar, do nada, criou o universo, criou o jardim do Éden, e criou o homem e a mulher, e colocou ali no jardim para cuidar, cultivar e guardar, certo? Nós explicamos tudo isso no outro vídeo, você pode voltar lá e botar a série O Grande Conflito, e você vai ver lá, tá bom? E aí agora vamos, a partir desses textos que nós estudamos no primeiro vídeo, na primeira parte, nós vamos agora continuar com essa segunda parte, a partir de onde nós paramos, tá bom? Então tá, Deus criou todas as coisas do nada, criou o homem e a mulher, colocou no jardim para cuidar, guardar e cultivar. E agora nós vamos para os outros textos para fazer a ligação, para entendermos a questão da criação e do grande conflito. Ok? Então tá. Então vamos para Jó 38, versículo 7. Jó 38 e o versículo 7. Jó. Você pega a sua Bíblia lá. Vamos interagir, né? Vamos estudar juntos. Não adianta só eu falar. Você precisa estudar, pegar aí na sua Bíblia, marcar, sublinhar e várias vezes em oração, em atitude de oração, ver sim a si mesmo como o voz no que clama no deserto, voz no que clama no deserto, perdão, está passando realmente para vocês, tá bom? Jó 38:7 diz assim: quando peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Eu quero que fala da criação. Tá, vamos ler desde o 4. Jó 38, a partir do 4 até o 38, tá bom? Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se é que tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem se assentou à pedra angular? Quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? E aí ele vai dizendo: quem encerrou o mar com portas quando irrompe da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas, né? Quando eu lhes tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso desde que começaram os teus dias deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às olhos da terra, e desta fossem os perversos? E por aí ele continua contando que foi uma conversa que Deus teve com Jó. Jó começou a questionar Deus, mas Jó ignorava os desígnios de Deus, a questão do fundamento, a questão da criação ali. Como eu e você não sabemos tudo, né, a esse respeito, então Deus começa a abrir os olhos dele, abrir a mente. Onde é que tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu lançava os fundamentos da terra, onde é que tu estava para tu estar questionando? Diz-me se você tem entendimento disso, se você conhece a profundo quando eu lancei, como eu lancei os fundamentos da terra. Estou tentando dar um vislumbre aqui de como foi essa conversa. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabe, as medidas dos fundamentos da terra, ou quem estendeu sobre ela o cordel, né, a medição, sobre o que estão fundadas as suas bases? Onde que está fundada as bases da terra? Quem sabe? Ele falando para Jó: você sabe, você estava lá, você viu. Por que você está questionando coisa que você não conhece, coisa que você não sabe? Quando as estrelas da alva, esse versículo eu quero trabalhar um pouco aqui com vocês. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ponto.
Eu botei um ponto final, mas aqui é um ponto de interrogação. Esse versículo faz parte do nosso contexto hoje. Então, quando Deus criou o homem, quando Deus estava criando o universo, criando a terra, criou o jardim e estava criando o homem, né? Quando ele criou todas as coisas, ou estava criando todas as coisas, nesse contexto aqui diz que as estrelas da alva juntas cantavam alegremente e rejubilavam os filhos de Deus. Peraí, opa, então tem alguma coisa aqui interessante para nós. Que nós vimos no vídeo passado, a gente leu lá em Gênesis, que diz que no princípio que Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. E nós vimos também que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quer dizer, não estava só um. Aí a gente, pela palavra de Deus, entendeu que estava quem? As três pessoas da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Conversando, pô, agora nós temos que fazer alguém parecido conosco, o homem. Então, façamos, certo? Os três. Porém, lá só nos deu a entender isso aqui, das três pessoas da divindade, ou da trindade, como queiram. Porém, aqui, nessa conversa que Deus tem com Jó, explicando a questão da criação, ele nos faz entender que tinha mais seres com eles. Não que esses seres atuaram diretamente no ato da criação. O ato da criação foi só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas elas cantavam, estes seres cantavam, rejubilavam, se alegravam pelo poder criador de Deus. E aqui diz que, primeira parte, as estrelas da alva juntas alegremente cantaram. Estrela na Bíblia, pode se traduzir como mensageiros. E mensageiro também se traduz como anjos. Então aqui diz que os anjos do Senhor, que Deus já os tinha criado, estavam lá no ato da criação. Onde tu estava, Jó? Quando os anjos alegremente cantavam e rejubilavam, quando eu criava tudo, tu estava lá, tu cantava com eles, tu viu, para tu querer questionar aquilo que tu não conhece, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Que interessante! Uau! Que Deus poderoso, maravilhoso, magnífico em poder! Lembra que no vídeo passado a gente falou que quando Deus criou o homem, ele já tinha feito o jardim, como eu citei a questão do enxoval lá, dei o exemplo do enxoval da criança, do bebê, quando está para chegar, aqui que os pais fazem, né? Prepara berço, prepara quarto, prepara cores, prepara brinquedos, vestes, sapatinhos, e para quando a criança chega, esteja o quê? Tudo pronto. Então eu fiz a comparação que Deus preparou o jardim, deixou tudo pronto para quando o casal chegasse já estivesse tudo pronto. E agora tem os anjos também, que cantavam. Então quando o homem foi criado, os anjos já tinham sido criados também. Os anjos valorosos em poder, que são ministros ou espíritos ministradores, que trabalham em favor dos que hão de herdar a salvação, de você e de eu, de mim. Do Adão e da Eva, eles já estavam lá. Deus já tinha designado um anjo protetor para estar ao lado deles, assim como você e eu. Lembra que a gente orou sobre o anjo aqui? Sobre o anjo protetor? O teu anjo da guarda, o meu anjo da guarda, já existiam aqui, antes da fundação do mundo. Porque quando Deus criava o mundo, criava o homem e a mulher, criava o ser humano, seres parecidos com ele, esses anjos já estavam lá cantando, glorificando a Deus, louvando a Deus pelo seu ato criador e bondade. Tá bom, meus queridos? Só para nós entendermos aqui essa questão de que os anjos já existiam.
quando Deus criou o mundo, o nosso mundo. Tranquilo? Oh, glória, né? Que Bíblia! A palavra de Deus é maravilhosa, meu querido, minha querida. Vamos a fundo na palavra de Deus, vamos conhecer esse Deus maravilhoso e seu poder, não só de criar, mas de sustentar e manter aquilo que ele criou pelo poder da sua palavra. Então os anjos já tinham sido criados e estavam lá quando Deus lançava os fundamentos da terra e criava todas as coisas. Ok? Agora vamos, lembre-se, nós estamos trabalhando a questão do grande conflito. Até o vídeo passado, Deus estava só criando tudo, só a Trindade. Agora já tem os anjos, que tinham sido criados já e estavam lá junto com ele, cantando e jubilando, glorificando a Deus pelo seu ato criador. Agora vamos continuar. Estamos trabalhando o grande conflito cósmico que envolve todos nós. Tá bom? Já deixa o seu like aí, já se inscreva no canal e voz do que clama no deserto. Oh, glória, né? Compartilhe. É importante esse vídeo. Pode salvar a vida. É uma questão de vida ou morte isso aqui. Tá bom? Isaías 14. Isaías 14, 12 ao 14, nós vamos ler e nós lemos assim. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Lembra? As estrelas cantavam lá, rejubilavam alegremente. Quando Deus criava aqui, uma delas caiu do céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, as estrelas da alva, cantavam juntas e rejubilavam. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Até o 14, depois você pode continuar lá todo o contexto, ok? Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Nós vimos que as estrelas da manhã rejubilavam e cantavam quando Deus criava o universo, botava os fundamentos da terra. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ou seja, como caíste do céu, ó anjo da manhã, estrela, filho da alva. Está falando de um anjo. O que esse anjo fez? Ele foi lançado por terra porque ele debilitava as nações. Que nações? Todos os anjos criados, eles tinham milhares, nós vimos lá miríades e miríades de anjos. Lá em Daniel, na introdução, nós vimos isso aqui. Ele disse, eu subirei acima, esse anjo disse, eu subirei acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, acima de tudo que ele criou até agora, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. A ideia dele queria ser Deus, semelhante a Deus, esse anjo aqui. E ali, estrela da manhã, o filho da alva, como queira, nós podemos traduzir como anjo de luz, e anjo de luz, aqui no hebraico, quer dizer Lúcifer. Então esse anjo, na Bíblia não tem a palavra Lúcifer, tá? Tem anjo de luz, tem estrela da manhã, mas traduzindo, quer dizer Lúcifer. Esse anjo, chamado Lúcifer, exaltou no seu coração, porque não se sabe, até agora, até aqui nesse texto, e ele queria ser igual a Deus. Rebelou, saiu, debilitava as nações, saiu espalhando anedotas no ouvido e no coração dos outros anjos que eram subordinados a ele, a respeito de Deus, que Deus era um Deus austero, que Deus não podia... inventando coisas de Deus, né? E ele foi lançado por terra ou para a terra. Então vamos ver aqui, continuar. Então até agora tudo era perfeito no universo. O que Deus criou o homem, botou lá e estava tudo em harmonia. Agora aparece, olha o grande conflito aqui. Começando aqui o grande conflito. Já aparece alguém que quer tomar o lugar de Deus, ou pelo menos dividir o lugar com Deus lá no trono, quer ser igual a Deus. Mas não quer no mesmo trono de Deus, queria acima do trono de Deus. Já aparece alguém aqui causando o início de um conflito que nós conhecemos hoje como o grande
conflito. Ezequiel 28, 13 e 14. Ezequiel 28, 13 e 14. Perdão, do 13 ao 17, perdão. Diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas, de todas as pedras preciosas te cobria. E ele vai dizer aqui as pedras: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os teus engastes, os ornamentos, no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio do brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Então, meus queridos, aqui esse anjo, aqui relata que era um anjo querubim da guarda. Ele trabalhava ali diretamente no trono de Deus, guardava o trono de Deus, era um querubim da guarda. Guardava os mandamentos, a lei de Deus, obedecia. Mas diz que ele se corrompeu por causa da sua formosura, por causa da sua sabedoria. Ele achou que ele tinha sabedoria tanto quanto Deus e queria dividir o trono com Deus. Diz que ele estava no Éden. Éden quer dizer o jardim de Deus, na presença de Deus. Não quer dizer exatamente esse Éden que foi criado. Porque depois que ele foi lançado por terra, nós vamos ver que ele foi para o Éden, mas esse aqui está dizendo ainda no céu. Éden quer dizer jardim de Deus, lugar de delícias, lugar de prazer, o prazer de Deus. Ele estava lá, foi feito toda uma roupa especial, um ornamento especial, porque ele era um anjo especial. E por causa disso ele achou que era tão especial que poderia ser igual a Deus. E queria ter os mesmos atributos de Deus. E por causa disso ele se corrompeu. Começou o seu coração a se corromper, a iniquidade chegou até ele. E ele começou na multiplicação do teu comércio, aquilo que nós falamos que ele se debilitava as nações, e saiu espalhando picuinhas, mentiras sobre Deus, sobre o reino de Deus, o governo de Deus, a lei de Deus. E diz então que ele foi lançado por terra, foi profanado, e ele pecou com isso. O coração dele se elevou por causa da boniteza dele, da lindeza dele, corrompeu a sabedoria por causa do resplendor que ele tinha. Ele brilhava, era um anjo muito lindo. Só se você decorrer nas vestes dele aqui, maravilhosa. Tudo isso exaltou o coração dele, e ele pensou que ele podia ser igual a Deus. E aqui é o início do grande conflito cósmico que nós vimos, e jurídico que nós vimos desde lá da introdução, meus queridos. Esse anjo foi lançado por terra. Então aqui começa o grande conflito. A paz do universo começa a ser afetada. Tá bom, meus queridos? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Próximo vídeo a gente continua a partir daqui. E nós vamos ver qual foi o resultado desta rebelião. O que aconteceu depois disso aqui? Como ficou o universo? Como ficou a paz do universo e a ordem em tudo? Tá bom, meus queridos? Então aqui começa o grande conflito. Quando esse anjo, querubim da guarda, Lúcifer, se corrompeu no seu coração e ele quis ser semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. Então começa uma luta cósmica entre Deus e Lúcifer. E você e eu estamos envolvidos nessa luta, e nós vamos ver durante o decorrer de todo o grande conflito. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe você e eu, em nome do Senhor Jesus.